Para já vamos olhar para esta semana que foi particularmente difícil para a economia nacional. Contamos com a presença e o comentário lúcido de Pedro Lino, CEO da DIF Broker, também Carlos Pereira da Silva, professor do ISEG, e Henrique Neto, empresário. Pedro Lino, começo por si, para lhe perguntar, finalmente o Governo já assume que é preciso ajuda externa? Assume tarde demais. Casa arrombada, trancas à porta, bem diz o ditado português. Depois de todas as evidências que já apontavam para que o Estado estava com um descontrole completo na despesa, desde ao longo dos últimos mais de 6 anos, a dívida pública quase duplicou. Depois de termos caminhado por um caminho que era insustentável, a não ser que os nossos credores continuassem a emprestar dinheiro, foi necessário que eles deixassem de emprestar para que o Governo agora se visse obrigado a, finalmente, mesmo assim entre linhas, admitir que poderá ser necessária uma ajuda externa. O que é facto é que este Governo vai fazer tudo o que é possível, mesmo que Portugal necessite, para não deixar o seu nome associado a um plano de ajuda. Parece-lhe que neste momento há algum português que esteja preocupado, quem é a culpa de haver essa necessidade, ou está mais preocupado em resolver os problemas? Eu creio que ainda há muitos portugueses que estão preocupados em defender os seus interesses. Isso é o que a mim ainda me preocupa, porque creio que neste momento devíamos estar todos a pensar no que é melhor para o país, para o futuro de Portugal, um desígnio nacional, saber porque é que estamos a lutar, porque é que vamos fazer os esforços necessários nos próximos 4, 5, 6 anos, o que for, em nome de que estamos a fazer estes sacrifícios. E o que eu vejo é que ainda há muitas pessoas, muitos grupos económicos, muitos interesses e muitos agentes que têm principalmente vínculos ao Estado, que estão a partir para uma campanha de mentira e tentar atirar areia para a cara dos portugueses para não resolver o problema real. Só assim é que eu ainda percebo que o PS, depois de tudo o que aconteceu, e esta semana, com a intervenção do Ministro das Finanças, que foi desastrosa, ainda tenha 30% dos votos. Só consigo perceber que essa percentagem ainda se mantenha tão elevada porque há muitas pessoas que estão ligadas ao Estado que têm medo de ser despedidas, têm medo de ver os seus salários mais reduzidos e têm medo de dar o passo em frente e não se apercebem que nos últimos 2 anos já lhes foi retirado tudo o que tinham ganho com as eleições e no período antes das eleições. Pedro, a maior parte das entidades internacionais, também vários responsáveis nacionais, ontem o próprio Fernando Henrique, presidente do BPI, apontam para essa necessidade. Porquê é que Portugal não recorreu mais depressa, ainda não recorreu, mas porquê é que Portugal não recorreu mais depressa à ajuda externa? Mas Luís Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, veio como que dar uma pedrada no charco, dizendo que o FMI não é a melhor solução. Pois, eu creio que também não é bem assim, porque o ex-presidente Lula da Silva esquece que estamos na era da informação. E há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, eu vou, se me permite, ler aqui 2 frases do Ministro de Estado da Fazenda, António Palocci Filho, que disse o seguinte ao próprio presidente, da altura, o presidente Lula da Silva, e ao povo brasileiro. Então, ele diz assim: o apoio do FMI neste período, que foi de 1999 até 2005, estiveram 6 anos no Brasil, o apoio do FMI neste período, marcado por grande turbulência nos mercados internacionais e transformações importantes na economia brasileira, contribuiu para a superação de momentos de dificuldade externa e para que o Brasil realizasse avanços expressivos em direção a reformas institucionais que vem ampliando, em direção a uma maior solidez económica, bem como iniciasse um processo abrangente de reformas institucionais que vem ampliando a eficiência da nossa economia e a eficácia da política económica. Ou seja, claramente defendeu a intervenção do FMI. Claramente, e o Brasil mais que beneficiou. E repare, e depois ainda acrescenta noutra carta, não poderíamos jamais deixar de reconhecer a grande importância da ajuda do FMI em momentos difíceis da história do nosso país. Porquê é que os políticos mudam tanto de opinião consoante os ventos, Pedro Lino? Lá está. As pessoas mudam, eu sinceramente não sei, acho que não há vergonha. Neste momento perdeu-se mesmo a vergonha. As pessoas mudam de opinião conforme os interesses, conforme há um jantar aqui, uma saída ali. É uma vergonha. Eu, muito sinceramente,
Eu acho que isto é o descrédito dos políticos. Eu não acredito em ninguém que está no poder neste momento, não é? Nos futuros, eu sinceramente tenho dúvidas, porque em vez de estarem calados também já andam a avançar com propostas que são completamente loucas. Mas a credibilidade dos políticos, para mim, é zero, porque contrapondo estas duas opiniões, há 6 anos atrás e hoje, bem, são completamente opostas. E perguntam-me o que é que mudou. Nada. O Brasil hoje é a 7ª maior economia do mundo. Os brasileiros fizeram sacrifícios durante 6 anos, mas sabiam para que é que estavam a fazer e hoje posso-lhes garantir que são extremamente felizes, ao contrário dos portugueses que andam a pedir a ajuda do Brasil para tentar comprar alguma dívida que soubemos mais tarde que o Banco Central do Brasil não pode comprar, porque apenas pode ter rating AAA. E por falar em rating, hoje a Fitch, como há pouco lhe demos conta, a Fitch baixou o rating da República Portuguesa para o nível antes de lixo. É obviamente mais uma notícia penosa nestes dias. Carlos Pereira da Silva, quando olhamos para este enquadramento, semana após semana as notícias que sucedem são negativas. Com estes níveis de rating são cada vez menos aqueles investidores institucionais que podem comprar a nossa dívida. Boa noite, é verdade que havendo, no fundo, quase cartel do rating internacional, é natural que eles alinhem pelo mesmo diapasão, porque eles neste momento também estão num dilema que é se nós nos enganamos novamente. Então aí é que temos um verdadeiro problema, porque as agências de rating fazem o seu trabalho, são pagas para, digamos, certificarem a qualidade do rating, mas portanto, têm um interesse imediato, digamos, nesta questão. Eu fico muito admirado quando se diz que a dívida soberana dos países é lixo, quer dizer, isto é um termo, é um jargão anglo-saxónico. Eu gostava de saber onde é que é o caixote do lixo de muita gente que classifica desta maneira a dívida das repúblicas. Eu admito que Portugal, se o governo for claro, ou tem um problema de solvência, e ainda não foi dito, ou tem um problema de liquidez. Se há um problema de liquidez, nós temos que saber a dimensão das necessidades de tesouraria para agirmos. Bom, e se é um problema de liquidez que envolve ajuda externa, e eu pessoalmente já disse aqui neste canal que se calhar já deveríamos estar há mais tempo a pensar nisso, se vierem e houver uma credibilização da dívida dos Estados soberanos, neste caso de Portugal, alguém vai comprar barato e vender caro. Porque nós agora estamos a olhar para os juros do mercado secundário. Numa altura em que a artilharia pesada, e nomeadamente as agências de rating, atiram para o barco. Portanto, cá está tudo focalizado. Mas há de haver um momento